Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, estamos então aí explorando esta mina profundíssima, uma mina profundíssima, que se faz o coração de Jesus para nós. Qual aquele mineiro, vamos nós lá cavando cada vez mais fundo, procurando e descobrindo os imensos tesouros que há neste divino sagrado coração. Hoje queria trazer uma reflexão que até me dói, porque é tão difícil de fazer, até talvez de crer, e tão grande, tão bela que realmente. Enfim, trata-se daquilo que nós aprendemos, afinal, na catequese. Tratamos sob o nome da inabitação divina, a inabitação divina. Vejam, queridos, que belo esse texto da epístola. Não chama de cristãos, chama de santos. Diz Paulo que ele, embora o menor dentre os santos, menor dentre os santos. Assim esse era o nome, porque chamavam os cristãos os santos de Deus, os santos do Senhor. Mas é justamente esta santidade não é dele, não é sua, não é deles. Faz bem o apóstolo em considerar-se pequeno e o último, porque todos os somos pequenos e últimos. A grandeza e a beleza e a santidade não são nossas, é do Senhor que habita em nós. E mais adiante, na mesma leitura que acabamos de ouvir, ele diz, ainda mais, agora eu esqueci, mais claramente, assim sim, ele fala exatamente isso, que pela fé, ele vem, ele está nos nossos corações. Está aí, no texto da epístola. E é isso que nós queremos refletir, que pela fé, de fato, Jesus habita em nossos corações. A festa do coração de Jesus é a festa de coração a coração. Mas isso não é, queridos, uma palavra bonita para a comoção, para a gente sentir-se endossado, no sentido de ficar doce, né? Endossados, elevados. Não, isso é a realidade. O Senhor está presente em nós. Em nós. O Senhor está presente em nós. Ele verdadeiramente fez do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração. Ele fez a habitação celeste. Temos o céu conosco. Portamos, carregamos onde nós andamos, o céu conosco, porque estamos em comunhão com o Senhor. Quem procura o céu, que quer ir para o céu, mas já está aí. O céu tu já o portas contigo, já o tens em ti. O céu está em ti. Para compreender quanto verdade é isso, queridos, é preciso crer no amor de Deus. Aqui vamos a esse mistério tão profundo, realmente, no coração de Jesus. Ele quis ficar conosco. Descobriu tantos e maravilhosos modos de ficar. Logo virá a festa do coração eucarístico de Cristo. E a Eucaristia, sem dúvida, é esta presença que nós manducamos, que se transforma em nós, que nos transforma nela. Muito mais do que se transformar em nós. Neste ato, nos transforma
isto é, no Senhor, isto é, na sua paixão, a sua morte, uma morte e uma paixão em vida dadas por amor. É interessante esse detalhe também do Evangelho, vejam, queridos, que diz que o soldado chegou lá na hora de quebrar as pernas, quebravam os joelhos, quebravam as canelas do crucificado, para que não podendo mais se sustentar e respirar, então, afinal das contas, morressem logo, levemente. E quando chegou, contudo, diante do Senhor, já estava morto. Assim, crucificado, leva 2 dias para morrer. Não se morre, isso leva tempo. Sem esses. Estava morto, Senhor. E esse fato dele estar morto recorda bem a palavra que ele já nos dizia quando no meio de nós. E ele dizia, quantas vezes repetiu, que ninguém lhe tirava a vida. Ninguém tirou a vida do Senhor. Não. Lê do engano pensar em os sumos sacerdotes, que eles tiraram a vida do Senhor. Nem o Estado romano, nem Pilatos, nem aqueles carrascos tiraram a vida do Senhor. Ninguém tira a vida do Senhor. Ele tem o poder de a dar e de a retomar. E ali na cruz, o fato dele estar morto era justamente isso. O Senhor tinha dado. Ele tinha assim, um gesto soberano, pessoal, ele tinha se dado, ele tinha dado a sua vida. E a deu para retomá-la. E para retomá-la, eu disse também a epístola da missa, na forma de espírito. E nesse espírito poder estar conosco, intimamente unido a nós. Intimamente. Ele se nos dá para realmente vir a nós, para se dar a nós, para estar conosco. Não mais externamente, como estava com os apóstolos, com os discípulos na Judéia, pregando e anunciando o reino, mas realizando este reino já na comunhão conosco, vindo a nós, agora mais intimamente, mais seguramente conosco do que jamais esteve com qualquer. Eu digo, queridos, olha como é que eu digo, nem no ventre de sua mãe ele esteve tanto com ela, quanto depois de ter dado a vida por ela, e a retomado, Eu digo logo de Maria para que não. E assim como em Maria, em cada um e em todos nós. Nunca ele esteve tanto com os apóstolos quanto está hoje conosco. Esteve também com os apóstolos depois de ter lhes dado a vida e a retomado. Tinha o poder de retomá-la. Isso. Assim. Mas eu queria que compreendesseis, amados, que é real, que é verdadeiro, que não há nada mais real e mais verdadeiro nesse mundo do que a presença do Senhor em nós. Não fora assim, não nos sustentaríamos na existência. Aqui eu teria outras coisas a explicar, eu vou deixar para outra vez falo. Mas aceitemos este princípio, isso. Assim, não estivesse conosco o Senhor e voltaríamos ao nada, de onde Ele nos tirou com o seu poder divino. Tornaríamos ao nada. Não é só morte. Morte é coisa pouca. Mas voltaríamos ao nada, de onde o seu poder divino nos chamou à existência. Isso. Então, queridos, Ele verdadeiramente está conosco, está no meio de nós. E acertado tudo isso, queridos, aí começamos a refletir
Primeiro, como deve ser a nossa vida. Porque nós somos teóforos. Portamos a Deus conosco. Portamos a Deus conosco. Toda palavra, todo gesto, toda ação. Portamos a Deus conosco. Imagina como deve ser doloroso e triste para o Senhor quando, embora guardando esta presença, e não pode ser diferente, senão voltaríamos ao nada, eu o repito, e contudo ofendemos o Senhor. Fazemos algo completamente diferente daquilo que ele faria. Dizemos algo completamente contrário àquilo que ele diria. Que dor, que tristeza. E quanto mais feio e grave o pecado, quanto mais triste e ofensivo a Deus, em primeiro lugar. E sobretudo a Deus. E a Deus que habita em nós. É certo que esse pecado vai avolumando e crescendo, e na sua gravidade, até tornar-se como uma expulsão do Senhor de nós. Isto é, ele já só como que pode estar em nós sustentando a existência do ser que nos deu. E já não pode mais ser visto em nós por palavra alguma que digamos, por gesto, por ação alguma que façamos. Já não pode, nem nós, nem os homens podem aí reconhecer o Senhor. O Senhor. Não pode mais reconhecer a presença do Senhor em nós. Que triste, queridos. E mais triste se torna ainda este gravíssimo pecado, quando de fato nós dividimos o Cristo. Tem uma interpretação muito bonita, um dia falarei mais longamente, de um exegeta sobre o anticristo, que diz que ele é aquele que divide o Cristo, divide a Cristo. Divide a Cristo. E eu lembro já os apóstolos, os seus escritos, a São João, que mostra a nós que todo um gesto de não caridade entre nós é uma divisão que fazemos do Cristo. Se eu tenho o Cristo e tu tens o Cristo, e a minha palavra e o meu gesto em relação a ti não o louvam, não o reconhecem, não o amam, então estou dividindo o Cristo. O Cristo que está em mim e o Cristo que está em ti. Por isso que diz o apóstolo ainda João, que há muitos anticristos, e que ele já está, sempre esteve no meio de nós. Já está, sempre esteve. E somos nós esse anticristo, cada vez que nós mesmos dividimos o Cristo. Dividimos. Mas quão forte e ferrenha e terrível é esta divisão na heresia. Quão forte, terrível e ferrenha é esta divisão do Cristo no cisma, na apostasia. E tudo aquilo que hoje é prato do dia. E acontece na Santa Igreja. Que será, queridos, quando aquele que como que personifica o anticristo estiver realmente no meio de nós e sobre nós, sobre este mundo, mandando e desmandando? Quem será então desse Cristo que está e que habita em nós, tão dividido, tão macerado, tão desamado?
quando, queridos, este anticristo, com seu falso profeta, remar no mergulho, levar essa multidão de bispos, porque não vejo ainda claramente algum que dissinta desta divisão de Cristo. E essa multidão de sacerdotes e de padres, porque infelizmente ainda são tão poucos aqueles que dissintam desta divisão de Cristo. Quando essa multidão de fiéis católicos, forem todos seguindo esse falso profeta e esse anticristo para a adoração de Lúcifer como seu Cristo, como seu Deus, mas então, que divisão teremos feito em Cristo e no seu corpo? Queridos, a leitura disse muito claramente para nós que o soldado, chegando a Cristo, não lhe quebrou osso algum. Não foi quebrado nenhum osso do Senhor. Ele não precisou quebrar-lhe com aquela massa os joelhos, porque o Senhor, nem o osso do Senhor deveria ser quebrado. Hoje, o anticristo está para quebrar até a medula dos ossos o corpo do Senhor. Quando realmente, finalmente, essa heresia de todas as heresias, o modernismo, e aquela que é conduzida pelo anticristo, chegar à adoração de Lúcifer, então teremos chegado a quebrar-lhe os ossos até a sua medula. Que dor, que tristeza. Trocar a Deus por Lúcifer, por Satanás, e adorá-lo. Isto é quebrar os ossos a Deus. Que o Senhor permita que alguns de nós, que pelo menos nós, a igreja remanente, conserve esta comunhão, pela vida de penitência, de oração, de simplicidade, de fidelidade à fé católica e apostólica, a fé divina, assim como Nola transmitiu e revelou o Senhor. E conservando esta fé, nós conservemos intactos os ossos do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Improperium expectavit cor meum et miseriam, et sustinui qui simul mecum contristaretur, et non fuit. Consolate me que sivi, et non inver.